A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvacenais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Fala, igreja, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Glória a Deus. Vejam bem, queridos, se você pegar a história do povo de Israel, que estava lá no Egito, escravo, eles saem, Deus levanta Moisés como salvador, como libertador, ele vai lá, liberta o povo, e o povo, olha como é que Deus cuidava do povo. Moisés, ele confiava em Deus, porque para você liderar um povo desse, você tem que confiar muito em Deus. Era cerca de 2 milhões de pessoas. E aí, o que acontece? Esse povo, Deus estava com ele, a Bíblia diz lá em Êxodo, que Deus andava na frente deles, porque eles estavam no deserto. Era uma caminhada que era para ser 11 dias e foram 40 anos caminhando no deserto. Mas o ponto que eu quero chegar é que em todo tempo, você andar no deserto, o deserto de Israel, o deserto daquela região, é um deserto que de dia o sol é muito quente, o sol chega muitas vezes, você tem a impressão de 50 graus, e à noite faz muito frio, temperaturas abaixo de zero, muito frio. Mas a Bíblia nos diz em Êxodo que Deus andava com o povo, em todo o tempo, ele ia à frente, o Espírito do Senhor, e ele ia com uma coluna de nuvem, para que o povo não fosse ali, não sofresse com aquele sol quente, e não tinham problemas de saúde, com insolação, e com tantos outros problemas. Deus todo dia mandava uma coluna de nuvens, para que o povo não sofresse. E à noite, que era muito frio, e escuro, um breu, que não se enxergava nada, Deus mandava a coluna de fogo, para esse povo ter uma iluminação, até para eles poderem se alimentar, poderem fazer a sua higiene, poderem preparar a comida deles, poderem se arrumar ali. Eram muitas pessoas. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar na confiança em Deus, a confiança do crente em Deus. Jesus, ele fala para nós assim, olha, que nós somos bem-aventurados, porque nós não o vimos, mas nós cremos. Então você é bem-aventurado. Mas Jesus fala também para nós, que nós faríamos coisas muito maiores que Ele. E realmente a igreja de Cristo já tem feito coisas muito maiores. Até pelo nível de pessoas que existia na terra há 2000 anos atrás, e o número de homens
e de mulheres que existem hoje na vida. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós precisamos confiar somente em Deus. E quando o salmista ele fala aqui, e esse salmo é de Davi, ele fala o seguinte: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Davi reconhece o tempo todo, Davi tinha lá os problemas dele, teve as falhas dele, era um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, mas que errou, que pecou, e todo mundo conhece a história de Davi, mas era um homem segundo o coração de Deus. Em nenhum momento, se você pegar a história de Davi, Davi deixou de confiar em Deus. E eu quero que você tenha essa certeza no teu coração. Nós muitas vezes passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades na nossa vida, porque a nossa vida é uma luta. Cada um de vocês aqui tem uma luta aí para enfrentar, tem uma guerra para enfrentar. E nós precisamos, a Bíblia diz que quem peleja por nós é Deus. E nós precisamos confiar em Deus, naquilo que nós queremos dEle. Porque ninguém é perfeito, porque ninguém aqui não vai conseguir nada sozinho, porque para Deus não tem valor o que o ímpio faz, não tem valor o que o ímpio muitas vezes consegue, porque isso tudo que nós vivemos é passageiro. E eu quero que você, mais uma vez, fortaleça a tua confiança em Deus, fortaleça a tua confiança naquilo que você quer de Deus, porque nós temos guerra, nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos enfrentamentos no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nos relacionamentos que a gente tem, nos negócios, em todas as coisas que nós fazemos, nós temos dificuldades, nós temos guerra, nós temos lutas para enfrentarmos, temos contas para pagar, dívidas para pagar, quando não, muitas vezes problema de saúde, quando não, muitas vezes problema na justiça, quando não, muitas vezes problema com a família, quando não, muitas vezes problema no casamento, enfim, nós temos uma série de problemas, mas eu quero que você saiba que há uma saída para mim e para você, porque a nossa rocha, aleluia, a nossa rocha que é Jesus, Ele está todos os dias, Ele diz que Ele era o intercessor nosso junto ao Pai. Ele diz mais que tudo que nós pedimos para o Pai, em nome dEle, Ele nos daria. Então você tem que levantar sua cabeça e saber que há uma esperança para nós de vitória, há uma esperança para nós de conquista, há uma esperança para nós de conseguirmos verdadeiramente alcançarmos de Deus aquilo que você quer. Mas aqui o salmista Davi, ele nos chama para que nós possamos confiar em Deus, para que você tenha na sua cabeça que aquele Deus, como eu falei aqui, que lá há mais de 3.000 anos atrás, andou com o povo no deserto, entregou para o povo conforme a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele é fiel para cumprir para você aquilo que Ele prometeu. Então não adianta, muitas vezes a sua promessa não chegou, muitas vezes a sua promessa não aconteceu ainda, e você muitas vezes fica meio que abalado, mas você tem que fazer como Davi, confiar em Deus, e ter em Deus o seu refúgio, e ter em Deus a tua rocha. Você tem que saber que você, andando com Deus, caminhando com Deus, que você está sobre a rocha, e você estando sobre a rocha, você não será abalado. Pode vir a tempestade, pode vir várias coisas em cima de você, se você estiver sobre a rocha, você não será abalado, você não será abalado. Jamais aquele que serve a Deus, que muitas vezes está sofrendo, está passando dificuldades, está passando por tantas provas, se você confiar, se você ficar sobre a rocha, você não será abatido, você não será abatida. Há uma esperança para você, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você, porque há promessas para nós, somos herdeiros da promessa em Abraão, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. A palavra de Deus não muda, queridos.
A graça de Deus é para mim e para você. O Senhor Jesus fez a mim e a você herdeiros. E o salmista fala aqui, olha: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A sua esperança vem do Senhor, a sua esperança vem de Deus. Quem dá a última palavra para você é Deus. O nosso Deus é socorro presente, Ele tem bênção para você. O nosso Deus tem socorro para você. O nosso Deus é quem vai fazer você ser vitorioso e vitoriosa. O nosso Deus é quem vai curar, é quem vai estabelecer vitórias e conquista para você. Assim diz o Senhor: eu sou o grande eu sou. E sendo o grande eu sou, Ele não muda, Ele é imutável. Ele te ama, Ele ama a mim, ama você. Por que muitas vezes nós colocamos, porque nós somos humanos, a dúvida no nosso coração? Será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não está olhando para a minha causa? Deus está olhando para a nossa causa, queridos. Deus está olhando para a tua causa. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. E você, ainda com seus problemas, com as suas dificuldades, se você confiar, você não será abalado, você não será abalada, porque o nosso Deus é rocha firme. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E o mais interessante aqui, queridos, que o salmista fala assim, ó: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Queridos, olha o que o salmista fala aqui, ó: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Davi lá atrás estava conclamando eu e você aqui, e eu conclamo a geração que está por vir, se o Senhor Jesus não voltar, a confiar em Deus, a confiar em Deus. Davi está falando: confia em Deus, confia no Senhor, tenha fé no Senhor, comece a trabalhar a sua fé, deixe sair de você esta fé, que muitas vezes você está aí parado, parada, muitas vezes você está aí desiludido, triste, abatido, abatida, achando que as coisas não vão acontecer na sua vida. Por que não? Por que não? Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Jesus veio para dar vida e vida em abundância para você, queridos. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Significa que nós temos que ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com Deus. Significa que nós, caminhando com Jesus, que venceu a morte, que venceu o inferno, que nós seremos verdadeiramente vencedores. Glória a Deus. E o interessante, quando ele fala que Deus é o nosso refúgio, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu refúgio. Por isso que Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque o meu jugo é leve e suave. Aleluia. O jugo de Jesus é leve para mim e para você, queridos. Nós não temos mais que ficar sofrendo, nós não temos mais que ficar muitas vezes com a nossa causa, achando que não tem solução. Há solução, a nossa solução é Jesus, a tua solução é Jesus. Há uma solução para mim e para você. Olha só, tem gente aqui que está como Elias, quando ficou deprimido, quando ficou totalmente deprimido, Elias foi e se encurvou, entrou dentro de uma caverna e ficou lá, escondido dentro da caverna. Eu quero falar para você que muitas vezes, que está dentro da caverna aí, você muitas vezes está dizendo para o dia de hoje, entra dentro da caverna, fica lá deprimido e deprimida, achando que o seu problema não vai ser resolvido. Os filhos de Deus não são para viverem dentro de caverna. Saia de dentro de caverna, você, querido e querida, e vá viver com Jesus, e vá confiar em Jesus, porque Ele é a nossa rocha presente. Jesus é a nossa rocha. Então, queridos, nós temos que ser felizes. Deus não fez nem eu e nem você para vivermos de cabeça baixa, para vivermos abatidos, para vivermos tristes. Não, Deus fez eu e você verdadeiramente. Quando Jesus morre, é crucificado, morre, ressuscita no terceiro dia, que Ele vence a morte, que Ele vence o inferno, e que Ele vai preparar lugar para mim e para você. Significa, querido, que nós,
quando Paulo diz que nós somos mais que vencedores, é a realidade, e você precisa ter essa convicção. Quando eu falo para você aqui que você é mais que vencedor, não é da boca para fora. Você, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, você é vencedor, querido. Você é campeão de Jesus. Há uma esperança para mim e para você, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Ele é maravilhoso. E para terminar aqui, queridos, não confieis na opressão, nem vos desvacenais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Coisa tremenda isso aqui, hein? Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Não colocar, querido, deixa eu falar uma coisa para alguns irmãos aqui, ó. Se amanhã você, olha, tem muita gente que tem a bênção, que há a promessa de prosperidade alta, estou falando financeira, promessa financeira alta para o povo de Deus, tem muita gente que tem, mas Deus, muitas vezes, algumas pessoas não alcançaram ainda, porque ela coloca o coração dela no dinheiro, porque ela fica bem, ela fica cheia da grana, e ela coloca o coração dela no dinheiro e se esquece de Deus. Por isso que tem muita gente na igreja, muitos cristãos, que ele não consegue prosperar, porque Deus já sabe que a hora que ele pegar aquele vulto grande de dinheiro, ele vai se desviar, ele vai sair dos caminhos. Então não coloque o seu coração no dinheiro. Eu sou um pregador de salvação, mas eu sou um pregador de prosperidade, mas de uma prosperidade real, de uma prosperidade que fala lá em Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando você pega Mateus 6, o principal, seja feita a sua vontade, seja feita a vontade de Deus sempre, queridos. Você está passando por tribulação, por tribulação, você está passando por dificuldade, seja feita sempre a vontade de Deus. Mas o nosso Deus tem o poder de tirar você da tribulação que muitas vezes você está vivendo. O nosso Deus, muitas vezes, Ele tem o poder de tirar você do caos financeiro, muitas vezes, que você está vivendo, do caos familiar que você está vivendo. Só Deus tem esse poder. Por isso que nós precisamos e devemos confiar em Deus. Amém, queridos? E aí uma coisa interessante que Davi fala aqui, uma coisa disse Deus, 2 vezes Deus disse, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdias, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Deus vai restituir para você segundo a tua obra. Eu sou profeta, eu já estou declarando aqui, ó, Deus vai retribuir para você segundo a sua obra. Busca, coloca Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus vai retribuir para cada um de vocês aquilo que você tem direito. A sua porção está nas mãos de Deus. Não deixe o diabo te roubar, não deixe o diabo enganar você. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para a igreja dele, Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém, queridos?